Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo para meditarmos a palavra de Deus e também fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje, narrado por São Marcos, encontra-se no capítulo 3, versos 22 a 30. Nós vemos a grave acusação que os mestres da lei proferem contra Jesus. Eles diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios é que ele expulsava os demônios. Eles não tinham nenhum argumento que pudesse superar Jesus, que pudesse colocar Jesus em apertos, tirar Jesus de sua centralidade, deixar Jesus sem saída. Isso eles não conseguiam. Então começam a fazer as mais terríveis ofensas e acusações. E Jesus, aqui, ele simplesmente vai falar a eles em parábolas. Mas eu quero fazer aqui um parênteses e lembrar de alguns que se dizem pastores de almas, se dizem condutores do povo, que são muitos pastores protestantes que há pouco tempo atrás acostumavam a acusar a Igreja Católica de Grande Babilônia, sendo que a falta de conhecimento era tão grande que quando perceberam, através de estudo, que quando São João escreve o Apocalipse,
A Babilônia já havia sido destruída há muitos anos atrás. O Império Babilônico já havia caído. E então não existia mais Babilônia. E agora acusar a Igreja Católica de Grande Babilônia é um absurdo. Mas o mais absurdo acontece posteriormente aos seus nobres estudos teológicos e quando, ao se posicionar mediante uma palavra dita por Jesus que vai contra os seus princípios e que é justificação dentro da Igreja Católica, eles tentam distorcer. Então significa que os mestres da lei, eles são mestres em retórica, eles são mestres em silogismos, e os silogismos errôneos, igual Aristóteles, ele explica muito bem, até mesmo os paralogismos, silogismos errôneos para enganar o povo. Então está cheio aí de pastores, mestres da lei que andam enganando. Utilizam das cinco teses que Lutero realizou, constituiu, que é sola graça, sola fé, sola glória, sola Cristo e sola Escritura. Então, joga fora muitas solas e fica só com a sola Escritura. Quando Jesus justifica algo, até a sola Escritura é negada. Então o farisaísmo está em nosso meio. Está em nosso meio com o grande intuito de simplesmente conduzir o povo ao engano, ao engodo, conduzir o povo a um abismo sem fim. Porque se não fosse um erro após o outro, nós não tínhamos mais de 2.500 seitas. Isso é muito interessante. É um cismando do outro, é um acusando o outro de errado até chegar ao ponto de que o grande errado é nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que ter cuidado com os fariseus, temos que ter cuidado com os mestres da lei, travestidos de pastores de alma. E infelizmente, não tão somente dentro do protestantismo, como dentro da Igreja Católica, os falsos pastores estão também ali imperando, que no auge da situação atual, até mesmo políticos, os menos cheios de contradições, estão levantando os podres destes certos pastores de almas que estão levando também para o buraco almas. E não tão somente fazendo que, em nome de um trabalho pastoral, tire proveito de suas paixões desordenadas, de seus vícios, de suas demências. Então, nós temos que olhar para tudo isso. Jesus detecta nestes homens, nestes mestres da lei, ali os horrores de seus corações. Jesus olha para eles e compreende que ali encontrava-se pessoas amargas, indispostas para a verdade.
indispostas para o amor divino. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Então Jesus, ele vai falar em parábolas, ele vai falar nas entrelinhas. Jesus vai dizer como é que pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se, ele se autodestrói, ele se autoextermina. E se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E os falsos padres, em muitas homilias já ouvidas por mim, eles vão dizer que este evangelho Jesus aplica nas divisões de bens, Jesus aplica nas divisões de terras, nas partilhas de família. Olha o absurdo, olha a falta de amor à palavra de Deus, amor ao próximo, porque está simplesmente desvirtuando a palavra. E Jesus continua: assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E aí fala Jesus sobre também o homem forte. Jesus dá estes exemplos para esclarecer que ele é Deus, e vindo dele é somente graça, bênção, libertação. O grande bem concedido, a grande graça concedida por Jesus, no segundo momento de seus atos divinos, que o primeiro foi a participação com o Pai na criação, o segundo é na redenção, e ele assume o propósito do Pai de ser o enviado, de vir para fazer o grande resgate, passar por todas estas humilhações, acusações por um amor genuíno e verdadeiro. E em muitos pontos, até mesmo a sola Escritura, ela é negada para validar falsas verdades. Tem que dizer bem claro isso, falsas verdades, porque se dizer verdades, podemos estar colocando mentira na boca de Jesus. E não é isso que estou com o objetivo, mas sim de esclarecer. Então, quando Jesus ele vem para nós esclarecer que tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tenha dito. Isso é perdoado, principalmente se for referente ao Filho de Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Então, os pecados cometidos por cada um de nós durante esta vida, estes pecados, eles serão perdoados se for referente ao Filho de Deus, referente à nossa caminhada, mas se for um pecado contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Como são os pecados contra o Espírito Santo? É a negação da identidade divina, do amor verdadeiro divino. É a negação da graça divina. Então, que ela não acontece, que o Espírito Santo não é o mediador, ou que não existe, isso tudo cai sobre nós como um pecado eterno. Então, portanto, Jesus ele vai falar isso porque diziam que ele estava possuído
por um espírito mau. O espírito que conduzia Jesus era o Paráclito, era o defensor, era aquele que, desde o momento do envio de Jesus, ele estava com Jesus e onde Jesus se apresentava, ele deixava, por seu amor, o ambiente e a pessoa ou as pessoas lotadas deste Espírito. Tanto é que quando a Virgem Mãe, ali, muito breve de sua gravidez, 3, 5 ou 7 dias, ela vai na casa de sua prima Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e o menino salta de alegria no seu ventre. Jesus ainda recém-nascido, bebezinho, Jesus pequenino, quando chega corrido no Egito, os ídolos pagãos, isto são fontes da tradição cristã. São fontes que são da tradição cristã que narra para nós que os ídolos pagãos, as imagens de deuses pagãos, elas caíram todas por terra, tombaram todas, porque entrou ali o verdadeiro Deus, entrou naquela terra o Espírito Santo Paráclito de Deus junto de Jesus. Portanto, ele, Jesus, quando está prestes à sua partida, ele diz: vou ao Pai e enviarei a vocês o defensor, o Espírito da verdade, o Espírito que vos conduzirá à verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, na nossa oração desta manhã, vamos pedir a Deus nosso Pai graças e bênçãos sobre cada um de nós. Vamos pedir por todos que pedem as nossas orações, os que estão adoecidos, que estão nos leitos de hospitais, aqueles que se encontram atormentados em grandes tribulações, pedir pelas famílias com dificuldade no relacionamento matrimonial, para que o Senhor bondoso volva o seu olhar e derrame sobre nós as suas bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, envolva-os de proteção, de paz, de graça e de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Ficai em paz.